Deus não se esqueceu de você. Hoje, aqui no Forjando um Legado. Olha aí, Felipe, bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia. Deixa eu ligar Bom meu sim. áudio que desliguei. Você. Bom dia, bom dia. Me escuta? Fala um pouquinho aí. Oi, Opa, bom dia, Felipe, tudo bom? bom Hoje dia. aqui, hoje aqui no Forjando um Legado vamos falar sobre as promessas de Deus na nossa vida e daqueles momentos que a gente pensa que Deus possa ter se esquecido dessas promessas, mas isso não é verdade. Essa é uma mentira do inimigo que nós não podemos aceitar. Então vamos orar um pouquinho. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por esse encontro, obrigado por tua presença em nossas vidas, obrigado pelas tuas promessas e porque sabemos que elas sempre se cumprem. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, obrigado por seres quem és em nossa vida. Abençoa o nosso dia de hoje com a convicção de que as tuas promessas se cumprirão. Abençoe o nosso dia de hoje com a certeza de que o Senhor está sempre sendo fiel conosco e que podemos contar com aquilo que de Ti recebemos. Amém. Então, e aí, Felipe, beleza? Beleza? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, né? Olha só, base bíblica, Isaías 49, 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O que Isaías fala aqui? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías está profetizando já sobre as chagas de Cristo nesse tempo em que Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Nós somos filhos amados de Deus e nas palmas das mãos de Cristo está gravado o cumprimento da promessa quando ele se entregou para nós no madeiro. Então a gente pode, se uma mulher não pode esquecer de um filho que ainda mama, como é que que Deus, que é um Pai maravilhoso, vai esquecer de nós? Não há possibilidade de Ele esquecer de nós. E não há possibilidade de Ele não cumprir uma promessa. Tu teve alguma promessa já, Felipe, que tu recebesse alguém? Alguma promessa que tu recebeu de Deus, que um homem de Deus, um profeta, alguém te falou alguma coisa, te deu uma palavra assim que te foi importante? Minha mãe recebeu, né, uma promessa. Ia acontecer com a gente, que eu morava com ela, né? Aí ela recebeu e aconteceu sim, com É, certeza. a gente é muito bom receber palavras, né? Sabe que eu eu estudo na Bethel, né? Eu faço um curso que é Escola Sobrenatural de Deus, né? Uma escola que funciona na Califórnia e eu faço online, claro, né? Mas tem a escola presencial, tem a escola online e a gente recebe é um ambiente muito rico, na presença de Deus, né? E a gente recebe muitas palavras. E é incrível como as palavras, quando o profeta fala, é Deus falando, né? Então, quando a gente consegue confirmar que aquela palavra vem de Deus, porque ela não vem só de uma vez, só uma vez, ela vem muitas vezes, ela se repete, né? Pessoas diferentes, momentos diferentes, te dão uma... Olha aqui o Adriano Tentini, ó. Entra aí, Adriano. Aparece na live aí. Aparece no Meet. A gente muitas vezes recebe uma palavra que se repete, ou seja, uma pessoa disse, depois outra pessoa também disse, e aquilo começa de formas diferentes fazer sentido. E quando a gente entende que é uma palavra de Deus, a gente pode sossegar, porque ela vai acontecer, ela vai se realizar. Às vezes não é no tempo que a gente quer, que a gente espera, que a gente entende que é o nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E muitas vezes no tempo de Deus, muitas vezes não, sempre no tempo de Deus
é melhor do que no nosso tempo. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos preparados, ou não nos damos o tempo de preparação que Deus quer que nós façamos, né? E o nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que faz tudo que para nós é impossível. Mas aquilo que é possível, nós temos que fazer. Às vezes a gente quer uma coisa, faz um pedido, faz uma oração, faz uma súplica a Deus e quer um resultado, seja uma cura, seja um trabalho, seja uma restauração na família, seja um movimento que a gente precisa que aconteça na nossa vida, e ora por isso, e Deus atende a oração de um justo, quando aquela oração é uma oração alinhada com os propósitos dele na nossa vida, né? Sempre atende. Mas a gente muitas vezes tem que fazer a nossa parte, tem que tomar os passos, dar os passos de fé. E Deus faz o impossível. Aquilo que para nós é possível, nós temos que fazer. Aquilo que tem, por exemplo, você está orando para construir um negócio, para montar um negócio. Eu quero muito, Pai, uma ideia, um trabalho, uma oportunidade de montar algum negócio para mim e tal. Pede alguma coisa para Deus. Então faça a tua parte. Converse com as pessoas que você tem que conversar. Tome as atitudes que você tem que tomar. Procure o local, procure conversar com quem pode te ajudar a fazer isso. Procure quem possa te fornecer o capital para esse negócio. Procure quem pode te dar ideias de como montar. Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida, mas os passos que a gente tem que dar, somente nós podemos dar. Não vai cair do céu um negócio montado, não vai cair do céu uma loja com a chave na mão. Olha, vem entrar aqui porque Deus te deu essa loja aqui montadinha, prontinha. Não, gente, tem que fazer os passos, tem que dar os passos de fé, e Deus vai colocando as pessoas certas no caminho, Deus vai colocando aquilo que a gente precisa para receber, né? Vai me interrompendo, tá, Felipe? Aí, se quiser perguntar alguma coisa, falar, vai dando teu espetáculo aí. A gente tem que construir junto esse negócio. Todo homem de Deus, em algum momento, já se sentiu ignorado por Ele. Muitas vezes a gente recebe uma mentira. E como é que as mentiras de Satanás entram na nossa cabeça ou chegam para nós? Aquilo que para nós é impossível, que é lógico, que é difícil para o nosso entendimento, é muito fácil da gente receber mentiras de que aquilo não vai se realizar, porque é difícil. Quer ver? Às vezes tu tem que fazer alguma coisa, tu tem um orçamento para alguma coisa, tem um orçamento para fazer uma reforma na casa. Bom, tu tem que fazer uma reforma na casa, vai custar 10 mil reais. Eu não tenho os 10 mil reais, eu não tenho aquele recurso, eu não tenho aquele capital que eu preciso para fazer aquilo que está no meu orçamento. E a gente acredita, porque não tem aquele recurso, que não vai acontecer, porque não temos recurso. Logicamente, não pode. Do nosso ponto de vista, é impossível. Mas é aí que entra Deus. É aí que entra o fazedor do impossível. Porque quando a gente ora por alguma coisa, a gente recebe aquela palavra, aquela promessa, aquela convicção de que algo vai acontecer, e a gente entende que nós não temos os recursos para fazer, é aí que entra Deus. É aí que entra o fazedor daquilo que é impossível. Coisas acontecem. Aquele credor aquela dívida que você tinha, que há tempo que a pessoa não te paga, a pessoa aparece e paga. Aquele amigo que você não queria pedir nenhum recurso para fazer alguma coisa, mas ele se lembra de ti e numa conversa te oferece uma ajuda. Um crédito que você não estava esperando receber aparece. Coisas que não são normais surgem quando a gente está alinhado com o propósito de Deus. A reforma da casa talvez não seja o melhor exemplo, né? Mas algumas coisas que a gente ora por uma cura, por um tratamento médico, por uma viagem, coisas que dependem de recursos que muitas vezes nós não temos. Mas quando esses propósitos, quando essas vontades
estão alinhadas com os propósitos de Deus na nossa vida, Deus vai fazendo o que é necessário. E o inimigo vai, ao mesmo tempo, mentindo para nós que aquilo não vai acontecer, porque não é possível, porque não dá, porque é inviável, porque não há como, não há tempo, não há... Tudo que a nossa cabeça lógica entende como verdadeiro, porque, de fato, na prática é muito difícil, mas Deus pode. E a gente tem que ter essa confiança, essa certeza de que, ao receber a palavra, ela vai se cumprir. Só porque você não vê o movimento, né, não significa que Deus não esteja trabalhando. Às vezes a gente está aqui conversando, estamos aqui ó, em grupo, estamos aqui numa live, estamos aqui nesse encontro aqui, e a gente tem vontades, tem desejos, a gente quer que um filho se converta, a gente quer que um amigo que a gente não tem muito tempo para conversar esteja próximo, a gente quer que um trabalho aconteça, que um contrato aconteça, que um convite para trabalho aconteça, que uma viagem para algum lugar aconteça. E a gente está aqui, nesse momento, aqui, conversando aqui, querendo entender as coisas de Deus, mas Deus está trabalhando. Nesse momento, as coisas estão acontecendo. Pessoas que a gente precisa, que tenham ideias, estão recebendo as ideias. Acordam com a vontade de nos procurar do nada, sabe? Pessoas que estão em outros lugares estão pensando na gente, porque do nada lembraram que tinham que nos pagar uma dívida, do nada pensaram que tinham que nos procurar para conversar sobre algum assunto. Então a gente está aqui conversando e orando e pedindo para Deus coisas que a gente precisa para a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos agrados, porque Deus não é só Deus de provimento da comida, vou te dar a casa, comida e trabalho. Não, Deus nos dá também aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz prosperar naquilo os nossos mimos, né? Deus também nos dá aquilo que para nós é necessidade, não é só aquilo que é básico, Ele dá tudo para a gente. Então, às vezes, a gente está aqui orando por alguma coisa, orando por um filho que está perdido, orando, né, acordando com aquela angústia, puxa Deus, eu queria tanto que meu filho encontrasse os seus caminhos, né? E Deus está trabalhando. Do nada, aquele filho recebe uma vontade de te procurar. Mas meu pai tinha razão em tal assunto, vou falar com ele, vou perguntar para ele alguma coisa. Então, as coisas estão acontecendo, independente da nossa visualização, independente da gente estar percebendo o movimento de Deus, mas Ele está agindo, as coisas estão acontecendo. E há sinais. Você perceber, pensar e procurar, você vai encontrar os sinais dos movimentos de Deus na tua vida. Eu não sei o que é, não sei o que está te fazendo orar, o que te faz colocar o joelho no chão, o que te faz orar com vontade, o que te faz pensar, poxa Deus, eu quero tanto tal coisa. Perceba que os sinais estão acontecendo. Do nada, uma pessoa te liga, do nada chega uma mensagem no WhatsApp, do nada algo acontece que te faz perceber o movimento de Deus. Em Isaías 64:4 diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está organizando o invisível, preparando o terreno, ainda que você não veja. Recebesse algum sinal, Felipe, de alguma coisa que você está orando e do nada você percebe que isso aqui não é para ter acontecido. Por que isso aconteceu? Né? Sim, que você está falando sobre esse tema e é que eu estava pensando esses dias, né? Sobre uma plantação, né? Sobre o quê? Uma plantação. Tá. Plantação. A gente tem que preparar a terra e colocar semente e depois colher, né? Então a gente não faz pouco, a gente faz bem pouco, porque ele já deu a nossa terra, ele já deu a semente, ele já criou um monte de coisa. Então é isso, e a gente tem que estar preparado para colher, né? E Deus faz isso, Ele só dá o quanto que você consegue colher. Se o seu celeiro, Ele não vai te dar muito e vai estragar, né? Então você tem que já preparar o celeiro já.
Se não tem o Olha, celeiro, não vai ter provisão, né? Porque como é que Deus e vai é a te dar fé, uma né? colheita? Como que você vai fazer um celeiro sendo que você não sabe? E um monte de gente te falando que não vai dar certo, um monte de gente falando que você não vai conseguir fazer a colheita. É bem isso mesmo. É, e se tu não tiver o celeiro, Deus não vai dar provisão, porque não tem onde guardar. Ele não vai desperdiçar aquele monte de Exatamente. produção, né? Sabe, às vezes eu fico pensando, né? A frase agora implantação. Olha que coisa interessante. A gente pega uma terra, na mesma terra que existe, você pega uma semente de uma planta, de um limoeiro, ele se transforma numa árvore que dá um limão, que é verde, que é uma fruta. Na mesma terra, se você plantar uma macieira, vai dar uma maçã. Na mesma terra, vai dar o trigo, vai dar a soja, na mesma terra. Claro que há terras melhores para um tipo de produto ou para Sim, outro, né? Mas a gente sabe que pode não dar o melhor fruto naquela terra que não é boa para aquele fruto, mas vai dar o fruto, ela vai vir e vai crescer. Olha que interessante a gente pensar de onde é que surge, o que vai ali naquela terra? Vai água, está tudo na terra, tudo que a gente come já está na terra, já está, porque é dali que as raízes das árvores pegam, é dali que as plantas crescem. Olha que coisa interessante pensar como é que pode uma planta que foi colocada num terreno, no mesmo lugar, dar uma coisa ou dar outra e crescer um fruto tão, um mamão daquele tamanho, uma melancia enorme, nasce na mesma terra em que nasce um limoeiro, um limão. Como é que pode da terra, daquele local, né, eh, do mesmo substrato, nascer coisas tão diferentes, né? E há quem não acredite em Deus, e há sim, quem não, sabe? sim. Mas enfim, Abismado. E também tem um processo de esperar, né? Dar o fruto, né? Que a gente tem que ter a sabedoria de esperar e ter a fé de que vai dar certo. Então muita coisa. e tu vê, E a gente tem que plantar, né? No outro dia não vai já sair árvore já no seu terreno, né? Você tem que acordar cedo, você tem que preparar a terra, né? É muita coisa. e essa paciência, e olha só, esse teu exemplo é muito bom, porque a plantação, ela nos dá sinais, né? Você prepara a terra, ou seja, você constrói o celeiro, você acredita que vai vir aquele fruto, Sim, aquela colheita. Então você tem a atitude. Você pediu para Deus um resultado, né? Uma planta, uma colheita. Você tem, mas ok, ele vai te dar, mas tu tem que ir lá arar a terra, tu tem que ir lá acordar cedo, tu tem que ir lá limpar o terreno, tu tem que plantar, e aí vem os sinais, né? Vem uma folhinha de nada que nasce bem pequenininha. E como é que a gente pode ver uma semente de uma planta, de uma macieira, que saiu um caulezinho bem fininho, do nada, verdinho, e depois se transformar numa árvore grossa que vai trazer tantas frutas, né? Olha, sim. mas Deus dá os sinais. Aquele caulezinho é um sinal, né? Aquela folhinha é um sinal. E, Sim, e Deus é tão perfeito que ele tem que esperar a árvore crescer muito para dar o fruto. Porque senão ela começa a quebrar, se ela é tão fininha, ela começa a quebrar, né? Então a gente tem que saber esperar a hora de dar fruto também, né? e tem que ser podada, né? Isso, Se a exatamente, árvore tem não que é ser pegado. podada, ela fica fraca, né? É verdade. E assim somos nós, né? Quantas vezes nós somos podados, coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. Ah, por que que Deus fez isso comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por que 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 tal vontade que eu tinha não deu certo e eu queria um caminho, veio outro? Por que que aquela porta se fechou? E é um livramento, né? É uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, e é um livramento, é uma poda. Quantas vezes na nossa vida nós somos podados para poder ficar mais fortes? Quantas vezes você pensa na vida assim, ó, quantas vezes em momentos que a gente teve uma desilusão, puxa vida, eu estava tanto acreditando tanto que ia dar certo aquela coisa e não deu. Aí, na hora que aquilo acontece,
a gente não entende, a gente acha que foi ruim aquele fato. Mas Deus faz ele aproveita, às vezes são coisas que não são dele, são coisas do inimigo, né, que acontecem na nossa vida, mas ele aproveita aquele mal e faz um bem, ele usa aquilo para nos podar, para nos ensinar e crescer. Olha o Alexandre que colocou aqui, ó. Eu creio que Deus fará o melhor para nossas vidas, mas tudo será dado conforme o desejo dele para nós. Com certeza. E a gente tem que alinhar, né, os nossos desejos com os dele, entender o que ele tem para nós, o que ele quer com a gente, né? O que ele quer de que maneira ele quer nos aproveitar, de que maneira ele quer que a gente atinja os nossos objetivos, porque ele vai colocando sementinhas na nossa cabeça, né? As nossas vontades, muitas vezes, do nada, né, surgem, e essas vontades, quando estão alinhadas com coisas do céu, não há o que não aconteça. Vamos lá. Hoje eu tinha um roteiro aqui que a gente foi para o outro lado aqui, não falei nada que eu ia falar, mas tá bom. O Espírito Santo que agiu, né? Acho que é ele que sabe o que tem que fazer. Quer comentar alguma coisa, Felipe? Quer fazer alguma entrega aí? Não, é isso mesmo. É isso aí. Vamos ter um dia bom hoje, então, acreditando nas promessas de Deus. Vamos repensar nas promessas que Deus já nos fez, naquelas palavras que já recebemos. Quem nos trouxe uma palavra profética, vamos pensar que aquela palavra vai se realizar. Aquilo que a gente quer no nosso coração, Deus vai entregar, porque Ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que nos coloca como vontade, quando a nossa vontade é uma vontade alinhada com a vontade dEle, né? Então, a gente, nas nossas orações, a gente tem que pedir que aquilo que a gente quer esteja alinhado com a vontade dEle. Pai, eu quero muito aquela viagem, eu quero muito fazer aquele passeio, eu quero ter um tempo em outro lugar, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero fazer um curso em outro lugar, eu quero muito, Pai, fazer uma faculdade de algum assunto que me interessa. Me dá a condição, me dá o provimento de alcançar esse resultado. Eu quero muito que meu filho tenha aquele caminho, que ele faça aquela faculdade, aquele curso, aquele trabalho, mas, Pai, me dá a certeza que isso é o melhor para ele. Me dá a condição de que essa minha vontade está alinhada com a Tua. Me dá os sinais. E aí os sinais vão acontecer ou não vão acontecer. Ele vai começar a entender como é que Deus fala conosco. E ao começar a entender a maneira como Deus fala conosco, a gente começa a alinhar os nossos desejos com os dele. E aí, cara, quando isso acontece, não há o que Deus não faça. Hoje o Alexandre botou aqui mais uma coisa, um exemplo. Hoje eu estou com uma ótima oportunidade de dobrar o meu salário, mas será que estou pronto para isso? Será que isso é o que Deus quer para mim? Deus quer o nosso melhor, Alexandre, sempre quer o nosso melhor. Se dobrar o teu salário vai ser algo bom para ti, e se as coisas que você vai ter que fazer para isso não estão em desacordo com a vontade de Deus na tua vida, você não vai ter que cometer uma ilegalidade, não vai ter que fazer mal para ninguém, não vai ter que mentir, roubar, enganar. Se tudo que você vai fazer no seu trabalho, que vai te dar essa oportunidade de ganhar mais, é algo lícito? É algo alinhado com aquilo que a gente sabe que Deus tem como direção para a nossa vida? É óbvio que Deus quer. Deus quer o teu bem. Deus quer o nosso bem sempre. E a prosperidade que a gente recebe, ela é, muitas vezes, para abençoar também outras pessoas. O dinheiro, ele é muito bem-vindo, é uma ferramenta, né? O dinheiro é o que nos permite ajudar pessoas, é o que nos permite salvar muitas vezes pessoas que estão precisando de uma ajuda. Então, o dinheiro é bem-vindo, é bem-vindo e é a ferramenta boa para ser utilizada. Está tudo certo, vai embora, toca a ficha, pega o teu salário dobrado aí e vai para a luta.
Ó, Adriano aqui, ó. Bom dia. Vamos para o melhor dia de nossas vidas, até que venham os próximos. Deus abençoe. É isso aí, Adriano. Vamos tocar um dia, vamos trabalhar, né? 7h10. Vamos lá. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado, Adriano, o Alexandre. Quem mais aqui? Everton. Obrigado pela participação. Que vocês possam vir mais vezes, que possam entrar na sala do Meet. Aqui eu vou lendo as coisas no Instagram, mas no Meet a gente conversa, como está aqui o Felipe participando, eu consigo ouvir o que vocês falam, todo mundo ouve, inclusive, né, porque o áudio está sendo colocado aqui na live, está sendo gravada. Se você gostou do conteúdo de hoje, se fez bem para você esse encontro, essa palavra de Deus, indique para um amigo, passa o aviãozinho aqui do Instagram para algum amigo que precisa, muitas vezes, ter acesso a uma palavra que levante, né? Então, vamos aumentar esse grupo, vamos fazer com que mais pessoas possam receber a palavra de Deus de uma maneira leve, descontraída, prática, para que a gente possa crescer juntos, tá? Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos amanhã. E eu quero, antes de sair, fazer uma oração e abençoar o dia de todos vocês. Pai amado, abençoa nossos irmãos, abençoa nosso dia, Pai. Declaramos prosperidade no dia de hoje, fartura e abundância. Declaramos vontade de viver, declaramos a Tua presença conosco, a percepção, a nossa capacidade de perceber a Tua presença em nossas vidas. Que cada irmão, cada irmã que está aqui assistindo possa entender o Seu mover, possa perceber os sinais das Tuas promessas se realizando. Que hoje cada um de nós possa perceber aquele pequeno mover da Tua vontade em nossa vida. Que aquela resposta venha, que aquele contrato venha, que aquela pessoa que está nos devendo apareça, que aquela vontade de fazer alguma coisa e que a gente não sabe se é para fazer ou se não é, que a gente tenha a convicção da Tua vontade em nossa vida. Abençoa cada irmão e cada irmã que está aqui assistindo, Pai, em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso, tenha um dia aí cheio da presença de Deus, que vocês possam prosperar, tomar as decisões certas, consultar o Espírito Santo e receber a certeza da vontade de Deus na vida de cada um de nós. Obrigado. Até amanhã, gente. É. Tchau, tchau.